Boa noite, eu sou Leandro Kervold, jornalista policial, e vou apresentar o podcast Papo de Patrulheiro. Aqui nós iremos falar sobre segurança pública, sobre a rotina policial, trazer um pouquinho desse mundo até você, né? E para começar esse primeiro episódio, tenho dois convidados aqui para lá de especiais, dois amigos, né? Que eu conquistei ao longo dessa jornada, né? No jornalismo. Ele, sargento da Polícia Militar, Sargento Augusto, que é meu amigo há muito tempo. Seja bem-vindo, sargento. Obrigado, Leandro. Pessoal, boa noite. É com grande prazer estar aqui com o Leandro, né? Um grande profissional, repórter aí da cidade aí, um cara que me inspira muito na sua reportagem, Leandro. E estamos aí, né? Que dessa jornada aí, nessa primeira entrevista aí, do nosso conhecimento policial militar, juntamente aí com o nosso subtenente Ricardo, né? Estamos aqui para dar um pouco de conhecimento do nosso trabalho. Bacana. Subtenente PM Ricardo, comandante de Porto Alegre do Norte, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui e aprendo muito com o senhor todos os dias. Boa noite a todos, né? Em nome do Subtenente Ricardo, estamos aqui à disposição, obrigado pelo convite, né? E vamos trocar uma ideia bacana, né? Trazer a experiência do Sargento Augusto, né? Sargento Augusto tem muita experiência policial, muito caso. E eu digo assim, a segurança pública ela é composta por inúmeros fatores, né? Então, não é só em si o policial militar ali no dia a dia das rondas, né, ostensivas, como é o caso da Polícia Militar, mas eu queria trazer aqui também histórias, né, casos engraçados. Tem muita ocorrência que às vezes a gente acha que não vai dar em nada e evolui. Tem coisas às vezes que parece que é mais complexo, chega lá se resolve mais fácil. Então tem essa dinâmica de cada ocorrência para cada ocorrência, né? Então, sobre Ricardo, fala um pouquinho do senhor. Fiquei sabendo aqui, né? O senhor tem 27 anos de Polícia Militar, há uns 2 dias já, né? É uma vida, né? Tem os cursos de Rotam, negociador do BOP, APH de combate, né? Que é o Pronto Socorro Militar, Taticano 12, é isso? Águia 12 e Taticano 64. Opa, perdão então, né? Tá vendo aí? Vamos falar um pouquinho aí sobre esses cursos aí, sobre essa história policial, essa carreira que o senhor tem na gloriosa Polícia Militar. Eu ingressei na polícia em 3/7/98, né? Concurso de 98. Tinha apenas 20 anos de idade. Garotão ainda. Tava garotão. Não era uma coisa que eu queria, mas porém, né... O senhor não tinha aquele sonho de ser policial militar? Não tinha. Eu andava de skate, né? Brincando. Maloqueiro, bicho. Olha aí, tá vendo aí? Já fui muito show no FMT, né? Lá em Cuiabá. Né? Já... pulei muito muro, né? Porque não tinha dinheiro pra comprar ingresso. E assim, não fazia nada de errado. Né? Parece que a história do policial é sofrida. Todo policial é forjado ali. Sim, não. No sofrimento, alguém que passa. Minha mãe, funcionária pública, né? Entrou como copeira, né? Na Sinfra. Né? Antigamente era DVOP, né? Departamento de Obras e Viações, né? Públicas. E aí... a gente muito humilde, né? Morava vocês já viram falar da Grande Morada da Serra, que na época então era Cuiabá, né? Em Cuiabá, um dos maiores bairros de Coab, né? Acho que até do Brasil conjunto na época. Habitacional. Conjunto habitacional, né? E aí a gente morou lá, eu e meu irmão, né? Meu irmão também policial militar, aposentou em 2020, então, né? Na família não é só o senhor. Não, eu e meu irmão, né? Ele aposentou o quê? Primeiro sargento, né? Ele aposentou porque ele é engenheiro e aí começou a se dar bem na parte de engenharia e pediu pra sair e saiu, aposentou como primeiro sargento, tá tranquilo, né? Tocando as coisas dele. E como que foi essa chegada até a inscrição pro concurso da PM? Pois então, até meu pai tá em casa aqui, em Confresa, visitando Confresa. No último dia de inscrição, né? Lá eu falei, ele me dá uma pressão, né? Eu tenho que trabalhar, pô, 19 anos aí, olhando pra cima, né? Tem que começar suave. Olhando pra cima só, tá, e... skate já com a rodinha quebrada, pois de conserto. Não tem nada mais. Aí eu falei, daí era R$30, eu acho que o valor da inscrição. Eu fui lá, me deu o dinheiro, paguei a inscrição. Era uma grana em 98, 30 conto aí. Pois fui lá no 3º batalhão, que era no CPA mesmo, já não gastei nem com ônibus, né? Fui andando. Fui lá, fiz a minha inscrição e aí comecei as fases do concurso, né? Passei, eu acho que era 1000 vagas na época. Fiquei em 300 e pouco, não fiquei nem tão mal, né? Entrei na PM. Iniciou a carreira. E de lá pra cá começou a pegar gosto. Aí
você vai aprendendo a gostar, né? Aí quando eu incluí no batalhão de guardas, né? Que era o batalhão responsável pelos presídios, né? Na verdade, encontraram uma mentira pra nós que lá ia ganhar 30% a mais, né? Todo mundo, eu vou pra lá. Bora, voluntário. Nós ficamos só nessa esperança e nunca recebemos. Mas foi. Mas fiquei lá, formei em 98 mesmo, né? Aí Quanto tempo é de formação naquela época? Eu acho que era uns 6, né, Augusto? 6, 8 meses. Na verdade, acho que o Augusto nem teve como. Teve? Teve formação. Porque eu falei que o senhor não fez concurso. Teve sim, em 94, teve formação. Lá na academia, né? Não, você foi no bar. Foi no bar de Graça. Mas tinha uma turma lá na academia. Então, e aí, acho que era 6 meses, a gente formou, apresentei no batalhão de guarda. Fiquei lá até 2000. Aí em 2000 fui transferido pro Comando Geral. Fiquei um tempo no Comando Geral lá no Estado Maior, na P3 do Estado Maior, que era responsável pela estatística, operações. Que dá mais com dados, números. Isso. Aí fiquei um tempo lá auxiliando. E depois inventaram um batalhão criaram, né, um batalhão que chamava CIPS, Companhia Independente de Policiamento Especializado. Mas de especializado só tinha um PO, né, lá na área central de Cuiabá, porque na época tinha muito trombadinha ali no centro, Cuiabá e tal. Dá um chega neles. E aí pegaram o pessoal do Comando Geral e juntaram e fizeram esse, né? Fiz um catado. Deram um catado, um monte de lugar e jogaram pra lá. Aí beleza, fui pra lá. Aí depois de lá, retornei mais uns 2 meses lá pro Comando Geral, e aí eu comecei a conversar com os colegas, né? Essa turma de 2000 tinha acabado de formar, que é a turma do meu irmão. E foi na época que criaram o batalhão, a Rotan, Ronda Extensiva Tático Móvel na época, né? Metropolitana. E aí, conversando com o pessoal, e o Coronel Chaves, na época era Capitão Chaves, era o primeiro comandante da Rotan, trabalhou nessa PM3, né? Eu conversei com ele, falei, comando, como que é lá, tal? Pô, cara, é assim, mas é meio pesadão, estamos criando agora, né? E aí, nessa enrola. Em 2002, né, eu lembro como se fosse hoje. Mas estavam criando a Rotan ou a Rotan já existia? A Rotan foi criada, né, em 2001, mais 2001. ou menos. Isso, 2001. Isso, em 2001. A Rotan é precursora da Rota, né? Na verdade... Se baseia na Rota isso, São Paulo. A doutrina, sim. Doutrina, isso, a doutrina da Rotan é a mesma doutrina da Rota de São Paulo. A Rota é respeitadíssima, né? Sim. Toda a Rotan em todo o país. Tanto que hoje no COR, né, as visitas técnicas é Rota, né, de São Paulo e Rotan de Minas Gerais, né, que são a Rotan de Minas Gerais, eu acho que tem mais de quase 40 anos. Nossa, é muito antiga. E aí eu fui pro Batalhão Rotan em julho de 2002. E de lá saí em 2019, né? E aí tive uma pequena saída só pra Casa Militar em 2015, né? Trabalhei como segurança na gestão do Pedro Táxi 6 meses. Só que não me adaptei, não gostei do serviço e tal. E pedi pra voltar ao Batalhão Rotan, onde eu fiquei até 2019. Você gostava de rua, então? A rua é muito bom, né? Você vê coisas que... Desconta raiva. Não é nem isso, né? O serviço passa mais raiva. É operacional, né? Na verdade, assim, o patrulhamento tático, eu creio que... Ele é diferenciado? É diferenciado. Do convencional? Né? É diferenciado, né? Apesar que hoje eu tô no convencional, né? E, assim, nunca tinha trabalhado em patrulhamento no convencional. Sim. Vim trabalhar aqui praticamente em Confresa, né? Mas, assim, o patrulhamento tático traz a experiência de lá, né? Sim, Qual é a diferença, assim, do patrulhamento especializado do Rotan para uma guarnição convencional da Polícia Militar? O que muda? O que muda é que as equipes de patrulhamento ordinário, elas vão mais pro atendimento de ocorrência, né? E já não. Quem tá no batalhão Rotan, num patrulhamento tático, Rotan, Força Tática, você sai realmente pra caçada, né? Anda bem devagarinho, né? Observando bem, né? Uma busca mais detalhada ali durante observando o comércio, né? Observando as pessoas, né? E ali que o cara que é patrulheiro bom, ele vai ganhar, né? Vai identificar um possível suspeito. Eu lembro eu acho que mais ou menos em 2006, a primeira ocorrência minha que eu peguei entorpecente, né? A gente
tava eu, o Sargento André, o Águia 14, tava o Franco, que hoje ele é empresário, a mãe dele é dona daquela rede é a representante da Tupperware no região norte, né? Saiu da polícia, o cara é bem de situação, né? E o Águia 35, o Joilton. Acho que tá até enchapado aí. E aí a gente descendo, patrulhando Várzea Grande, descendo sentido Cuiabá, né? E passou um táxi, um contrafluxo, né? Por nós, ali na Avenida da FEB. E os dois ocupantes que estavam atrás, olhou pra, eu tava de 03, né? 03, só para entender, é o que fica atrás do motorista, né? Era o segundo mais antigo da viatura, depois do comandante é o 03. E aí eu olhei, vi que o cara deu aquela tremida, olhou pra viatura e deu uma... Demonstrou nervosismo. Demonstrou um nervosismo bem... Né? Falei... Ali tem. Ô, sargento, né? Vamos dar uma olhada naquele táxi ali. É estranho, né? Ele falou, será, né? Eu falei, não, bora, pô, bora. Na dúvida? Na dúvida... Aborde, não. Aborde. E aí, fizemos uma volta e tal, e viemos acompanhando ele. E tinha naquela época, tinha muita barreira, né, policial Isso, ali. Tinha uma barreira no 4º batalhão, bem na frente do 4º batalhão. Os caras passou na frente do 4º batalhão, ninguém parou eles na barreira. E seguiu. Táxi, né? Não chamava muito, né? Sim, e nós passamos na barreira, cumprimentamos a galera e abordamos eles, quase chegando no Coab Canela. Abordamos, tal, tranquilo, né? Cara bem alto mesmo. Não tem nada, tal. Afastamos o taxista, mas também abordamos ele, fizemos uma busca toda, né? E aí, nisso, o 04 foi lá inspecionar a mochila. Achou 3,5 kg de pasta base de cocaína. Os caras tinham acabado de descer de avião. Olha aí, cara. Desceram de avião na época. Os caras vinham trazer 3 quilos. 3,5 kg. Ia levar lá pro São Mateus, em Várzea Grande. Lá pro final de São Mateus. E aí a gente abordou ele e um dos caras com mandado de prisão em aberto. Assim, foi a primeira ocorrência que eu peguei esse de E assim, foi pelo instinto, né? Foi na caçada, não. E, igual o senhor falou, né? É aquele detalhe, né? Você observar as ações, as atitudes, expressões das pessoas, né? E quem deve, quando vê uma viatura... O cara muda, né? O cara muda, com certeza. O cara muda. Bacana. Sargento, subdisse que o senhor, na época, né? Não tive nem concurso, é verdade isso? Não. Não, mas tivemos sim, Leandro. Em 94, né, eu entrei com o meu curso de formação escolar fundamental, né? Até a oitava série. Aí nossa formação foi 35, né? Policial na época. Em Barra do Garça, nossa formação. Naquela época, quer dizer, 94 para agora, tem uma década, né? 30 anos. Como se diz assim, foi puxado porque assim, eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho a realizar. O senhor tinha um sonho de ser policial militar? Eu tinha um sonho. Diferente de mim, tá né? Um sonho assim, né? Por motivo, igual o Sub falou aí, né? A minha família fraca de condições, né? E você tinha que ralar, trabalhar, né? E sempre procurar melhora, como se diz, né, Leandro? E o estudo, né? Vem em primeiro lugar. Primeiramente Deus, depois o estudo, né? O conhecimento. E eu tive a felicidade ali em Santa Terezinha, que eu morei lá um tempo, e na época eu agradeço até muito ele, rapaz, e ele até aposentou também, é o Sub Lázaro, era terceiro sargento na época lá, e sempre ele me observava, eu sempre fui uma pessoa que dedicava ao meu trabalho, né? Trabalho, você sabe, cidade pequena igual Santa Terezinha, você trabalha de todo... O que tiver, você faz, né? Servente, furador de cerca, arrumar cerca. Juqueiro, meu amigo, eu já passei por isso tudo. Enxada, tudo, eu já passei tudo. Então, assim, eu me aperfeiçoei, né, a estudar e buscar. Porque eu via. Porque sabia que ia chegar uma oportunidade. Porque a gente que vive, assim, né, com famílias carentes de condições financeiras, cara, tem que batalhar, tem que correr, cara. Então, a gente, às vezes a pessoa fica... não é reclamar, às vezes a pessoa
reclama de barriga cheia, vamos dizer assim, cara. Sim. Porque, tem muita gente que reclama de barriga cheia. cara, porque, ó, cara, a profissão da policial militar é uma profissão. Se todo cidadão. Tem que se doar, né? É uma profissão que espelha a sociedade. E exige desde que você. Isso. Desde que você começa a fazer a inscrição lá, né? Justamente. Quem realmente quer seguir a carreira cara. militar. Então, assim, eu tive também a oportunidade de subir. Em 93, o curso do Sargento Edmar, eu tive também na Barra, também, correndo atrás, pra você ver, correndo atrás, tudo. Aí eu fiz a prova, só que eu não fui chamado. Era 30 vagas também, 35 vagas. Aí fiquei na repescagem. Poucas vagas, né? Fiquei na repescagem em 93. Mas aí, como tinha falado anteriormente, com o Sargento Lázaro, que trabalhou ali em Santa Terezinha, cara, aí ele olhava pra mim, observava, ver a minha atitude, né? Eu sempre, né? Trabalhando honesto. O cara trabalhador, o cara nunca foi de confusão, graças a Deus, né? E aí, esse menino é bom, esse é um bom policial. Ele foi através dele, através do convite dele, cara. Pra você ver, a pessoa que não tinha nada a ver comigo, não era parente meu, não era nada, mas... Te deu um apoio. Isso, foi uma pessoa que Deus colocou ele no meu caminho, cara, que eu falo mesmo, cara, eu não tenho... Tem que ser grato. Isso, eu até falo assim pra minha esposa, eu falo, cara, eu tenho que ir lá na casa desse Lázaro e agradecer a ele pelo o ato dele. E na verdade, assim, até acabei esquecendo, mas eu acho que o Augusto conheceu ele também, o Coronel Valdemir. Sim. A gente morava, a minha casa lá no CPA, bem na frente da casa do Coronel Valdemir. E assim... Por mais que a gente não queria, mas a gente convivia com Via viatura, né? De polícia. Ele trabalhou no SARA, né? Ele foi comandante do 3º Batalhão, que é onde eu fiz a inscrição. Entendeu? Então, assim, a gente via que o cara, né? O cara que tinha condições, né? O cara concursado, né? Estabilidade, né? Eu mesmo... Poderia, se eu tivesse mais esforçado um pouquinho, de repente hoje eu seria um coronel da polícia, né? Mas pra assim, quem não tinha nem intenção de entrar na PM, e aí, a carreira hoje de 27 anos. Sim, não, é vitoriosa, né? Vitoriosa, então, Leandro, essa questão hoje do profissionalismo hoje na Polícia Militar é uma profissão muito delicada e ao mesmo tempo, né, arriscada, sim, lógico, né, mas você, primeiramente a gente sempre fala, é Deus, né, primeiramente na frente, porque graças a Deus todas as minhas ocorrências que eu tive presente, né, presenciei, assalto, né, tentativa de homicídio, troca de tiro, tudo, mas sempre foi Deus que me guardou, deu o livramento, né, me guardou e hoje estou, né, na reserva renumerada, graças a Deus. Escapou. Né, escapei, né? Diz assim, né? É uma vitória. 30 anos de polícia. É uma vitória. Nunca levou nenhum tiro, Sargento? Não, cara, graças a Deus eu tive troca de tiro, já passei perto, mas graças a Deus. Você pegou assalto de banco, né? Tive um assalto, acho que foi em 2013. Vila Rica? Foi aquela aqui do Banco do Brasil. 2011. 2012, com o tenente Galvão tava, na época era sargento, Finado Carvalho. Isso, cara, aquele eu tava no dia, Aquele dia eu tava filmando atrás do Correios. Era Correios. Ele já morava aqui? Já, tava lá filmando. Não, em 2013. Foi 2013. Foi 12 ou 13, alguma coisa. Foi o último assalto que teve aqui. Do Rio do Cangaço. Foi o primeiro que teve aqui em Confresa. Primeiro e único, né? Foi o primeiro que teve isso. Todos deitaram na fumaça também. Primeiro. Não, esse não, né? Mas teve alguns presos, né? Teve alguns presos lá em Peixoto descendo aqui, vazando aqui. Atravessaram. Então aquele assalto ali foi extremo, cara, que nunca tinha acontecido aqui em Confresa. Foi o primeiro que houve aqui foi em assim Confresa. Que começou a modalidade Novo Cangaço do estado de Mato Grosso. 2012. E assim teve uma sequência de assaltos no estado. Foi, que na época o tenente Galvão era sargento. Na verdade, o primeiro que eu me lembro, assim, desse mesmo, eu tava na Força Nacional em Rondônia. Teve um lá em Mutum, né? Região de Mutum e tal. Ali eu lembro que teve eu acho que foi um dos primeiros que teve. Aqui na região de Confresa teve esse. Inclusive, eu 2009 esse lá. 2009. Tinha começado lá atrás. Foi. Inclusive, eu tava de plantão, o Josiel e o finado Glacione. Né, cara? E foi incrível, cara. Foi uma coisa assim que só quem tá no momento que vê a... E a cabeça do policial, como fica ali? Leandro, cara, você... Poxa, e agora? Como é que não Pois cara, aí entra a questão, né? Quando você tá sem adrenalina agitado no seu sangue, né? Fervendo, né? É totalmente diferente, cara. É totalmente diferente. Se você não parar
parar e refletir, O que vão aí fazer? é a hora que você desespera e entra em confronto e dá merda, como se diz assim na palavra do militar, né? Mas graças a Deus, cara, eu soube controlar isso, cara. Porque eu tava de serviço de plantão. Era um cara experiente. Aí tinha os 2 recrutas novos, o Justamente. Josué e o Glacione. E 2 de rua. Sempre é assim, né? Eles trabalhavam um de plantão e 2 na rua. Cara, foi uma coisa de Deus, porque no momento que nós ia sair da viatura, o Josiel falou assim, nós esqueceu de higienizar a boca e tal. Aí, vamos descer. Aí desci, cara. Quando descemos da viatura, desembarcamos, aí começou, pipou. Aí eu escutando ali, perto o Banco do Brasil ali é o Cicobi. Isso. Né? E onde é a academia ali, né? Justamente. Os 2 bancos ali e o Banco do Correio ali. Eles invadiram os 3, né? Os três ali. Era o Sicredi um pouquinho tudo mais pra... juntinho, né? Juntinho. Cara, foi troca de tiro ali, foi mais de 45 minutos de tiro. Os caras atirando lá pro quartel? Não, atirando aleatoriamente. Aí o pessoal que tava ali perto ali, o pessoal correu, já foi no quartel, tá salto. Eu falei, não, sim, nós estamos sabendo, né? Vamos aguardar o reforço, né? Fazer igual aquela pegada do cara, né? Depois vou lá, né? Calma, né? Aí, naquela situação toda, aí eu fui lá no armamento bélico lá e já catei aquele FAUzão, que era o FAU 762. Mosquefal, né? Antigão. Pá, peguei, já fiquei com 2, já que aquilo lá é potência, né? Aquele 2 lá é. Tá, e aí. 5 tiros e corre. 5 tiros e corre. Aí eu peguei, peguei 2, aí fiquei com o finado Gracione com aquele. O 556, né? Dei um pro finado Gracione e outro pro Josiel. Aí o tenente Galvão, que era sargento, chegou. E aí, Augusto, o que é que eu fazia? Calma. E o Carvalhão? O finado Carvalho, ele tava de folga. Ele devia estar babando, ele tava de folga. Ele era brabo, hein? Não, e quando ele soube da situação, foi pouco prazo, ele já tava lá no quartel. Ele já tava doido lá. Saudoso Sargento Carvalho. Não, aquele lá, cara, não tem como falar dele, não, porque além de um bom profissional, o cara é bruto, era bruto. Não, o cara era bruto. Ali era saco roxo, como se diz, né? É verdade. Ali tinha coragem. Sim, com certeza. Eu tinha os áudios dele guardados até esse tempo, até perdi, mas... Moço! Me chamava de lobisomem. Vou te contar uma história do Sargento Carvalho. Comecei a trabalhar com o Ari na imprensa em 2011. Aí um dia eu fui cobrir uma desintrusão. A desintrusão, uma reintegração de posse, eu acho que o senhor tava junto. Cheguei lá, deixei minha mochilinha no chão e fui tirar umas fotos. Voltei, peguei aquela mochila pesada. Eu lembro. Sacaneou. Ah, mas beleza, coloquei nas costas e fui embora. Cheguei lá, deixei essa mochila no escritório. Aí no dia eu peguei ela de novo. Falei, não, tá pesada. Aí abri uma pedra desse tamanho. Falei, cara, que sacanagem. Quem fez isso? Aí todo dia eu tinha uma rotina de ir no quartel, pegar os boletins de ocorrência do dia anterior. Né? Conversar ali, ver o que tinha. E eu cheguei lá ali. Tinha WhatsApp ainda? Não tinha. Aí agora você só perturba no WhatsApp. Hoje tá mais fácil. Tem que usar a tecnologia. E eu transcrevi os boletins tudo na mão. Isso. Aí um dia eu cheguei e tava o Sargento Carvalho. Fora as reportagens. Aí eu cheguei lá e falei, rapaz, mas onde sacanearam comigo? Aí o Sargento Carvalho, o que foi, lobisomem? O que foi? Fala pra mim aí. Foi me sacanear. Eu falei, foi o senhor, né? Botou uma pedra dentro da minha sacola. Ele falou, rapaz, até onde tu branca aquela pedra, né? E ria, acaba bom e tal. Aí passou 2 dias, falei, vou me vingar desse cara, ele vai vir. Porque aquele dia eu cheguei lá, o Sargento Carvalho era brutão, eu cheguei, ele tava digitando um boletim de ocorrência assim, ó. Dedão. Meu Deus. Eu falei, ele tá catando milho. E ele falou, ó, lobisomem, pula pra cá, digita isso aqui pra mim. Eu não dou conta disso aqui não, pra ele limpar o rosto suave. Aí eu fui lá digitar o BO pra ele, que ele não conseguia, eu tava muito nervoso, não era computador com ele não. Eu falei, cadê o outro polícia? Eu não sei não, digita aí, lobisomem, digita pra mim aí. Eu falei, tá bom então. Vê como é que era o chucrão. Mas é um cara do coração muito bom, cara. Sim, é verdade, cara. As coisas que acontecem, Leandro, e fica na mente, né? Fica marcado. Marcado, né, cara? E pela toda a dificuldade que às vezes a nossa instituição passou, né? E hoje, graças a Deus, né, melhorou bastante, né? O intelectual do pessoal aí, que na minha época, igual o Leandro tá falando aí, era meio grossão, cara. Você tá entendendo? O trem era meio grosso. Falta de efetivo naquela época, cara, estrutura muito pouco da polícia, né? Viatura, dos anos 90. Tudo, estrutura. Mas eram as viaturas lá dos anos 90. Colete não tinha, não, cara. Nós trabalhávamos com um Unozinho. Tinha aquele jipão na sua época, não? Tinha, não. Aí eu trabalhei em Barra do Garça na Veraneia. E outra coisa, não tinha essa... a gasolina também. Não tinha essa situação de estar abastecendo 3, 4 vezes no dia, não. Não. Lá em Cuiabá era só um abastecimento que nós tínhamos direito. A viatura da Rotan. Pra rodar Cuiabá inteirinho.
muitas, assim, algumas vezes... Era o que? A Blazona lá? Não, a gente começou com a Palio, né? A Palio já... E o Candy. Já era o Candy. 1.8? Só aquela primeira, né? Mas 1.4? Era, mas andava muito aquelas Palio. Ela é Eu boa. lembro das 1.8. Eu acho que ela era 1.8, não me recordo. Porque eu Deve nunca fui ser motorista. Adventure. Era Palio. Elas mesmas. Adventure, É, não. andava. Ela Mas andava bebia muito. igual... Então, e aí chegava 10 horas da manhã, da noite, Já tava sem o tinha combustível. o combustível. Aí você tinha que ir num posto de gasolina, tinha alguns parceiros, aí você Vamos abastecer antes. chorava pro cara, falou, a gente precisa fazer mais onda aí e tal. E aí o cara ia lá, colocava mais Você vê, 10, né? 20, 30. Eu sempre digo, a importância, né, da população, da comunidade integrada, né, com a certeza, segurança cara. pública, com as polícias, porque facilita o trabalho do policial quando a sociedade, né, tem a consciência de ajudar, de denunciar, né, de ajudar financeiramente. certeza. Às vezes tem estruturas aí que a gente tem aqui no Araguaia que só melhoraram com a iniciativa privada, né, com a chegada, né, dos empresários, e isso é bacana quando a gente vê esse tipo de situação, porque a segurança pública, eu digo sempre, é dever de todos. O dia que você vê um crime acontecer e você caga e anda pra vira ele, as você vai ser costas, né, conivente. cara? Você não pode reclamar quando acontecer com você. Então eu sempre digo, vê um crime acontecendo, tem suspeito de alguma coisa, liga pra polícia. Né? Você não precisa ir lá, mas tem as autoridades competentes que Só vão falta fazer o trabalho. de ligar, comunicar. Já faz hoje. parte, né, do A trabalho gente da precisa polícia. disso também, né? Senão hoje informação, quem tem informação tá na frente de tudo, né? Justamente. E a polícia precisa trabalhar com informação, né? E a gente trabalha com informação. Vindo informação, vai checar e vai dar certo, né? Sargento Augusto, conta pra nós aqui, naquela época, como é que era educar os criminosos? Tinha menos, era mais, ou acontecia, só que era difícil as informações chegar? Não. Como que o senhor avalia, quando o senhor entrou para a polícia, principalmente na nossa região aqui, veio trabalhar em Porto Alegre, né? Sim, Depois sim, com sim. Fresa, como que o senhor avalia a segurança pública naquela região e a criminalidade? Ó, Leandro, na minha época lá, Leandro, era diferenciado, né? É porque as leis mudaram muito, né? Você sabe, né? Hoje mudaram muito as leis, E né? o crime também, né? E aí, com essa atitude jurídica, essas questões aí, mais do lado, vamos dizer assim, né? Da sociedade, né, querer, né, assim, algo mais eficaz da polícia, mas a polícia fica às vezes com o pé e a mão atada. Amarrada. Fica, porque quer ou não, a gente tem família para cuidar. Tudo que você for fazer um ato que não condiz, vamos dizer, às vezes até exagera, você vai ter que pagar um advogado do seu bolso. Você tá entendendo? Você vai tirar do seu salário. A legislação amarra o trabalho Você policial. tá entendendo? Então você fica pensando nessa situação. Eu, quantas as vezes eu falo de mim, porque eu já passei por isso, pô. Eu tô falando de minha experiência, Sim. não tô falando de outros policiais, é de minha experiência. Às vezes meu comandante na frente lá e fala, ó, não vai, porque vai dar... Vai sobrar para nós. Vai sobrar, e nós vamos marcar com tudo isso, e às vezes nós Perde a vida. ou fica com sequela, né? Que é pior. Né? E você tem uma família, você tem um sonho, filho, um esposa sonho, em casa esperando tem de tudo, volta. cara, né? Então não é fácil, porque as pessoas às vezes olham assim para um policial, o cara fez pouco caso, mas não é. Porque se ele for tomar a atitude dele, né, no momento ali, quantas e quantas ocorrências que eu já presenciei que dá vontade de você acabar com aquilo lá, mas, Calma aí. mas aí você pensa, né, nas consequências, né, então o cara tem que ser um profissional né, Cabeça fria psicologicamente falando, o cara tem que estar alinhado, porque não é fácil, quem que não sai fora de si? Não tem esse ser humano, cara. Ninguém é perfeito. Eu falo isso porque ninguém é perfeito. Né? É impossível você ver uma coisa, se você chegar num ocorrência de estupro de uma Cara, criança, se não você tem pegar o como, cara cara. lá. Sim. Faz. Qualquer um se revolta. Eu imagino um cara, policial. vai, cara. No momento E ali. aí você tem que ter cabeça pra você ficar assim, tranquilo então, e não tomar dor, né? Tipo, Isso. igual o Augusto tem filha, eu tenho filhas. cara, tu né? tem, então. Filhas, né? e- Tem filho. E aí você vê um trem daquele, você fica. Então, puta, Leandro, pode assim- ser, pode ser que vai acontecer com a minha filha. Isso. Então, Aí assim. passa Mas a tem mais emoção aí. entra no lugar da razão. É um filme, né? É um filme que passa na sua cabeça, cara. É um filme, né? Porque a gente é sujeito a tudo nessa terra, né? Hoje nós estamos aqui, pô. Amanhã nós não sabemos o dia da manhã, Justamente. né? Igual nós estávamos falando do Finado Carvalho e quantos outros, Finado Glacione, os caras que, né, trabalhou, né? Viu convivência Só pra conosco. contextualizar o Glacione, para quem não conheceu, o Glacione foi um policial militar, soldado policial militar que faleceu em 2014, se não me engano, em um acidente. Estava levando uma viatura, era uma Ford Ranger, Isso, que com se certeza. deslocava para Cuiabá fazer a manutenção das viaturas. E junto com ele estava a esposa, a cunhada
e um funcionário da Secretaria de Saúde. Isso. Esse acidente faleceu o Glacione, que era motorista, e o funcionário da prefeitura que estava logo atrás de passageiro do Tinha um Glacione. oficial também, né? Não. É só os 4. É, Só os 4. Né? 5, né? Eram 3 atrás. Era a esposa dele e a cunhada, né? Era os 4, perdão, justamente. Isso. E, infelizmente, uma curva ali, depois do Alô Brasil ali, ele acabou invadindo um pouquinho a pista contrária e batendo num caminhão caçamba. Isso, com certeza. Lá faleceu os 2, a esposa ficou ferida, né? Mas sobreviveu, graças a Deus. E, infelizmente, o Glacione acabou a vida dele ali. Um policial que tinha pouco mais de 1 ano de polícia. Sim, com certeza. Um cara muito bom de conversar, um cara que gostava de futebol, um cara que gostava da rotina policial ali, gostava do que fazia. Então, é uma pena, né? É, verdade. Que pena que ele acabou a vida daquela maneira trágica. Tão jovem, né? Tão jovem, precoce, né? Enquanto os outros, né? Policiais, infelizmente, também tiveram Ali Johnny Teixeira, né? tivemos recentemente essa tragédia lá em Novo Santo Antônio. É muito triste a situação. Pensar que esses policiais, né? Quem é que sai pensando que vai morrer? Ninguém, logicamente. Né? O policial, eu acho que todo dia sai um pouquinho preparado até, né? Pra lidar com situações. Pode acontecer. Mas um cidadão comum, ele não sai pra rua, hoje eu acho que eu vou morrer. Hoje eu posso morrer. Não tem. O policial já sai, né? Pois é, o policial já sai meio que eu preparado. Eu sempre falava isso lá no Batalhão Rotan e, assim, dando instrução, né? Depois que a gente começou a dar algumas instruções lá, né? Que a partir do momento que o policial ali, né? Tanto aqui em Confresa, em qualquer lugar, ele vestiu a farda dele e passou do portão pra fora. Já tem um risco. Você aí já tem um risco, mas a partir do momento que você tá lá equipado na viatura, fusão, e aí você sai pra rua, né? Pra patrulhar, pra exercer seu serviço ali, você já tá correndo um grande risco. E hoje ainda pior, né, Sub? Porque temos os avanços dessas facções criminosas, né, no país. Os caras se planejam, arquitetam, né, morte de policiais e não tem pudor nenhum. Os caras não têm nenhum tipo de medo de chegar e tirar a vida de um policial. Eles sabem das consequências que terão. Sim. Mas, mesmo assim, cometem, né? Desafiam a legislação, desafiam o Estado, desafiam a segurança pública. Com certeza, isso é verdade. Então, pensando por esse lado, como que a população se sente quando vê esse avanço de facções do país? E a gente vê as brechas que nossas leis dão, uma Constituição defasada, que para cada lei tem 4, 5 brechas para o cara escapar. Sim. O cara mata hoje, passa 48 horas fugida e se apresenta, tá tudo certo. Qual que é a segurança? Se um policial militar ele é tratado assim, dessa forma, um policial, seja civil, seja rodoviário federal, PF, qualquer agente de segurança pública, os caras não têm medo. Imagina a insegurança que o morador ele vive nos dias de hoje. Mesmo com o trabalho, né, significativo das polícias da nossa região. Mesmo assim, o morador ainda tem muito medo. E hoje tem um grande avanço, né, das facções criminosas, né, praticamente em toda a região, né, no estado do Mato Grosso, né, mas vem se combatendo muito, né, esse programa do governo Tolerância Zero, né, vem investindo muito nas polícias, na parte de inteligência, que nem eu falei ali, sem informação, né, então, através disso aí, tá tendo esse combate. Mas, como você disse, né, os caras, eles afrontam, né, o Estado, né. São ousados, né? Afrontam, tentam... Na verdade, aqui no Mato Grosso, eu vejo que é controlado, né? Tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, as forças de segurança, né? Tem um são certo... integradas, né? Tem uma moral, né? Assim, não é que os malandros, os faccionados têm medo, não. Né? Não tem medo, mas eles respeitam, né? E sabem que se mexer com alguém... Né? Se mexer com alguém, o bicho vai pegar. O bicho pega, né? Isso aí já aconteceu em vários lugares do estado, né? Então, quando mexeu com um, mexeu com todos, né? Isso aí o cara tem que ter ciência, né? E vai pagar o preço, né? O cara que ele entra na facção, ele sabe que o preço é caro, né? E se ele cair na mão da polícia, é caro o preço. Na maioria das vezes, os faccionados, eles morrem mais pelos próprios parceiros do crime ali do que pela polícia. A gente vê aí, né? O cara, eu sempre digo, essa juventude que idolatra bandido, que acha que é massa ser de facção.
Rapaz, todo dia você vê diferente. Depois que você entrou ali, só tem 2 caminhos. Sim, com certeza. Se tu der sorte, é a cadeia. Mas o seu certo é o cemitério. Ou é num confronto com a polícia, ou é seus próprios... seus amigos, seus parceiros. Então a gente sempre fala, galerinha, pelo amor de Deus, vamos analisar. Na verdade, assim, a gente que tá na rua todo dia, a gente vê que os faccionados aí, essa galerinha, eles realmente têm medo das consequências que a facção, né, vai trazer. Podem puni-los, né? Mas assim, das forças de segurança nem tanto, né? Nem tanto, mas eles respeitam, né? Sabem com quem estão mexendo, né? Falo assim, das forças de segurança, né? E o combate é dia a dia, é pesado, né? Não adianta o cara querer fazer graça que vai levar. Não e adianta, assusta, não né? adianta. A juventude, a maioria dos faccionados são presos em Confresa aqui com drogas, cometendo os crimes, são jovens. Cara de 21, 22, 17, 18, 16, não tem nem a formação ainda, né, Leandro? Não tem nem a formação ainda de o que é da vida, vamos dizer assim, né? Vai com a Maria das outras, vamos dizer assim, né? Não, e falando, hoje a gente tem muito esse negócio de facção, mas antigamente aqui a gente tinha uns ladrãozinhos, né? Tinha uma molecada aqui que roubava moto e bicicleta. Isso. Todos os dias eu chegava no quartel de manhã e aí, não, ficou só fulano ali. De novo, cara. Eu tava chorando já, né? Carta carimbada. Ai, do céu. Todo dia, mas roubou uma moto ontem, furtou uma moto hoje de novo. Quantas vezes lá no Detran? No Detran lá, tirava a bota do Detran lá e vendia nas quebradas aí. Os caras pegavam. Quebrava o muro, levava tudo. Quebrava, puxava na corda. Então, e o que não dá pra entender, né? Que, tipo assim, eu não sei qual que é dos caras entrar na facção. Que aí quando você vai, entra numa boca de fumo, pega os caras que estão envolvidos, o cara não tem nada. Nem um chinelo bom pra andar. Não, você olha uma casa assim, bem simples, bem, né? Aí eu até me pergunto pro cara, falei, irmão, você tá fazendo o quê? Que vida é essa? Que vida que é essa que você tá levando? Porque alguém deve estar se dando bem. Com certeza. E não é você, né? Porque você vai estar aqui nessa situação, vai estar preso. Vai pagar pelo crime. Às vezes tem uma mulher com vai filho pra dentro de cadeia, casa, vai pra cadeia, né? Vai preso, vai pra cadeia e o cara não vai te ajudar, irmão. Então, qual que é a vantagem de estar nisso? É só pra você postar uma foto no Instagram falando que você é faccionado? Que você é do CV? E pra alguns isso é motivo de orgulho, né? Então, não dá pra entender. Eu até hoje, assim, eu acho que não sei, o Sargento Augusto, ele não pegou muito pegou já agora quase aposentando, né? Parte de facção. Mas assim, eu acho que eu entrei meio que na transição, né? Dos caras que eram o criminoso normal, que era o ladrão de banco. Costumados ali, né? Mas não... E aí eu peguei hoje o cara que tá realmente envolvido com facção criminosa, entendeu? Então, você vê que alguns se dão bem, né? Mas não é esses pés de chinelo que fica aí com lojinha e tal, fazendo correria. Esses que caem direto aí, todos os dias você vê. Praticamente que eu tô aqui 5 anos de conferência, eu nunca vi um cara que tá na facção e se deu bem. Bem estruturado. Bem estruturado, pra falar, pô, é o cara. Esses correria que estão aqui. Não, é assim. Esse dinheiro desse tráfico não fica aqui. Isso, assim, deve ter um cara aqui grande, né? Mas, com certeza. Mas aí... É outra situação. E falando de PCC, a gente vamos trazer o PCC aqui, né? Porque a gente falando de facções, a gente viu essa tentativa de roubo a Brinks aqui em Confresa, né? Que aconteceu há 2 anos atrás. E sem dúvidas foi uma das maiores operações policiais já vistas no país. Principalmente pela integração, a dedicação e uma caçada épica. A verdade é essa, né? A inteligência policial. E quando estavam ocorrendo os tiros, os disparos, né, que a quadrilha estava dentro de Confresa, foi bem próximo à minha casa. Aí eu até saí lá e falei, mas bombinha, tanto de bombinha é essa? Aí quando eu pisei pra fora, eu escutei os estralos. Aí eu falei, pai, estão roubando a Brinks. Aí minha filha, o que é isso, papai? Eu falei, vai pra dentro. Peguei o carro, puxei a camisa. Meu instinto é quase igual polícia já. Eu sou curioso, né? Pra você ser jornalista, você tem que ser curioso. Eu falei, tem que ir lá ver. Aí eu vi uma movimentação estringente correndo, um monte de carro e tal. Encostei na esquina, aí eu olhei e vi os caras. Falei, ixi, estão mesmo. Foi confirmado. Eu fiquei ali. Fiquei ali observando, né? Rapaz, isso parecia que eu tava no Rio de Janeiro.
Zoom. Pô, se houve a bala de fuzil passando numa velocidade, ficava esse bagulho no peão. Só o impacto já mata, não precisa nem furar, só a lapada já matava. Aquele cara que tomou o tiro lá na esquina do quartel, acho que foi a sorte, né? Pois é, ué. Porque ele tomou um tiro, né? Ele tem resbalado. O cara que atirou, se você vê na imagem, foi aquele cara que atirou de AK-47. Pegou no ombro, né? Eu falei, rapaz, então essa munição aí tava uns 200 anos enterrada, né? Porque Só pode. E aí, em sequência, aí eu ouvindo a população conversando, os caras, nossa, aqui, os caras é muito bons, os caras são fodas. Esses caras aí, bicho, olha, os caras estão preparados, esses caras são muito melhor que a polícia. E eu, bicho, eu falei, gente, vocês estão doidos, esses caras vão se lascar. Esses caras estão cavando a sepultura deles. Isso porque eu acho que a população ela deveria ter um mínimo de conhecimento básico de segurança pública, de como funciona. Eu falei, esses caras estão lascados. Eles estão enrolando demais aqui, já pensei nisso. Falei, pô, essa ação deles, né? Eu já imaginei, o BOPE com certeza já tá a caminho, 2 horas de lá aqui. Esses caras estão vacilando. Só que eles temiam o BOPE. Tem que temer porque o BOPE no Mato Grosso é referência, quando se fala principalmente buscas em área de mata. Não tem como. No Mato Grosso não teve nenhuma tentativa de roubo ou assalto que os caras tiveram sucesso. Os que deram sorte foram presos. Os caras são muito bons. Os que deram sorte foram presos. E nisso, passando aquele tempo e tal, eu falei, esses caras estão lascados. Eu falei pra um rapaz que estava, falei, esses caras vão morrer. Ele falou, aonde, meu irmão? Os caras vão matar a polícia ainda. Os polícias aqui devem estar todos escondidos. Eu falei, meu irmão, escuta, eu tô te falando. Deixa esses caras saírem aqui de dentro. Você acha que a polícia vai vir aqui trocar tiro com um monte de curioso aqui? Matar, inclusive, nós? Você tá louco? Os caras vão deixar eles agir. Eles não vão ficar aqui o tempo todo. Daqui a pouco eles vazam. Né? Já tinha presenciado outros 2 assaltos. E aí os caras, porque não sei o que e tal. Aí quando os caras saíram... Na verdade, sim, parte da população no começo da situação... Desacreditou da Não, polícia. não é nem isso, né? O que eles... Queria que a polícia fosse pra cima, mas tá aí o videogame. cara não entende, né? Não entende que a gente não tem que confrontar. Sabe os únicos que conseguiram justamente, cometer crimes? A própria população, que invadiu a brinca e furtou televisores. Olha que absurdo, cara. Em pleno confronto de tiro, né? Não, vendo com a explosivos. situação, tudo. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. Se uma bomba daquela explode, voavam uns 300 pro alto, cara. Pois é, os caras mexendo, brincando, criança passando isso. Explosivo lá, bicho. E os caras catando munição, saindo rindo, feliz. Porque não tem noção, né, do que estão fazendo. Olha pra você ver como que o desocupado ele tem tempo. Leandro. E eu falo para aquelas pessoas que furtaram os televisores, estavam lá, né, disseminando elogios aos criminosos, são tão criminosos quanto eles. Sim, com certeza. Se você não é um criminoso, você tem uma tendência ao crime. Porque Tá eu, a todo atuando, momento... Eu sempre acreditei no trabalho policial. Tanto quando saiu que teve o primeiro confronto aqui, rapaz, eu falei, vibrei. Falei, cara, bacana, eu sei que esses caras vão se dar mal. Né? Lógico, sabia do poderio que esses caras tinham, né? É uma coisa absurda. Realmente, se for comparar o armamento, né, a quantidade de munição com o Estado, com o que tinha aqui, não dá pra ir pro embate, meu amigo. Então tem que trabalhar onde? Na inteligência, então a polícia fez. Opa, calma, deixa ele sair, vamos posicionar as viaturas. Foi importantíssimo, né? Principalmente a hora que eles deixaram a cidade, fora que a gente ganhou, né? Que age. A hora que, né, ganhou, porque eles passaram muito tempo aqui dentro de Confresa, né? E aí, logo em seguida... A primeira ação no quartel de Confresa ali, né? Não deixar eles invadir a instituição. Isso. Tem toda essa situação, e aí depois... Teve aquele confronto lá próximo a Porto Velho, né? Com o pessoal da Força Tática, alguns policiais de Santa Terezinha, onde que eles também perderam mais tempo ali. Né? E eles já viram que não seria tão fácil. Isso, e aí, o que aconteceu? E o que foi, assim... Eu falo que eu acho que o pulo do gato nessa... Primordial, né? Operação Canguçu foi o quê? A rede de comunicação... montada. Que teve com relação a confiança da população na polícia. Por quê? Começou porque tem muito policial aqui da região, que tem um sítiozinho, né, que vai pescar e tal. E aí começou as informações cair no grupo, né? Nos grupos de WhatsApp e falando, os caras passou aqui, passou ali, né? Foi dando pista, né? Foi no que direcionou toda a ação policial até lá na margem do Rio Araguaia, né? Onde que depois fez todo aquele cerco lá com eles, né? Aí você me conta, eu lembro que nesse mesmo dia, um policial me ligou às 2h40 da manhã. Eu falei, tem contato de alguém lá do Lago Grande, a gente precisa de alguém. Mandei 2 contatos, falei, cara, tem esses caras que são guias lá. Na hora, falei, não, vai ajudar demais. Então é o seguinte, essa rede de informação... Sim, essa aí foi primordial nessa situação.
Pra mim, o que nem eu falei, o pulo do gato aí foi a informação. Com certeza. Correu rápido, né? Graças a Deus a internet nessa hora, né? O aplicativo aí de mensagem, né? Ajudou muito, né? Questão também de... Até que enfim, o WhatsApp, né? O WhatsApp quando é usado a favor do bem. Outra situação de internet, né? Que hoje praticamente todo mundo na roça aí, nas fazendas, na região rural tem, né? Tem internet, então... Facilitou a fundamental, né? Então facilitou muito né? Os fazendeiros da região, né? Que deu todo o apoio, né? Isso é bacana. Aí a gente fala de integração da população com a autoridade policial. Café da manhã ali na Porto Velho, depois, para quem amanheceu ali, né? Porque não é só os caras que foram depois acompanhando todo o bando, né? Mas tem gente que ficou pra trás pra cuidar dos carros que tava cheio de explosivo. Sim. E aí, eu te falo, eu tenho até uma foto, acho que no Instagram, com uma Hilux branca que foi usada. Aí beleza, a gente tava cuidando dela. Foi pegar não sei o que lá na sede da fazenda que voltou, tava sem roda. Já tinham furtado? Furtaram as rodas. O doutor Igor foi brabo. Não é Meu possível. Deus do céu, os caras são abusados aí. Não, Viu da situação e aproveitou e deu furto. Então, tipo assim, cara, será que infelizmente nessa ocasião a gente pode usar aquele ditado ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Cara, é incrível. Coisa que acontece, eu acho, só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Sabe? Não, e o mais bacana, a gente falando da Canguçu ainda, a gente destaca muito que a integração, né, entre polícias, estados, instituições. Acho que a gente não viu ainda uma ação tão coordenada, tão bem sucedida como essa. Foram 38 dias de caçada, 18 mortos em confronto, né, 3 presos na área de buscas. Então foi uma ação muito, mas muito bem sucedida e demonstrou que quando, né, os estados se unem, né, Abraça, as forças estão juntas, a segurança, irmandade, né, não tem como o crime segurança. imperar, sargento. Não tem. Isso é bacana demais. Isso é importante, né, Leandro? E os irmãos de farda, né, de todos os estados. Essa integração aí, né? foi... É fundamental, cara. Então, demonstra que a polícia, as forças armadas, ela tá unida, né, nessa situação contra o crime, né, contra essas organizações. Então, é importante, cara. Muitas vezes as pessoas criticam, mas é uma crítica que... Vamos colocar em tese aqui isso. Tira a polícia do estado pra ver o que acontece. Não, tira um dia só. Então, pessoal... O caos tá caos, instaurado. né? cara, você tá entendendo? Então, é bíblico, tá na palavra de Deus, né? A força policial, ela é a barreira entre o mal Entre e o bem e o mal. É Né? isso. O dia que ela deixar de existir, você pode ter certeza, o mal... Sim, Ele ela vai imperar. reina. Então, as autoridades são eclesiásticas, né? As autoridades é constituída por Deus, cara, né? Então, se não tivesse as autoridades, né? Em geral, né? O policial, militar, juízes, promotor, enfim, né? Pessoas que fazem parte da justiça, né? Para poder coibir esse tipo de ação desses mau elementos que, às vezes, afrontam tanto a família, o Estado, né? E o desespero, né? Que a família... Que gerou, né? Gerou, cara. Foi uma coisa assim, instalar o caos mesmo. Muitas pessoas passaram mal, pessoas, né? Problema... Não, baleado, né? Então, assim... Prejuízo. É o caos. Tocaram fogo O veículos. caos, cara. O cara Carro fizeram bombeiro, terror, né? Então, terror, né? E fizeram terror. querendo ou não, Confrontou, né? Confrontou. Não, e falando desse terror, desse caos aí, domínio de cidades, né? Sim, domínio de cidade. Explica pra nós sobre o que é o domínio de cidades e o que é o novo cangaço. Domínio de cidade, na verdade, na verdade, o primeiro domínio de cidade que aconteceu diurno, né? Não tinha acontecido de dia, foi, né? Em Confresa, né? O primeiro que eu ouvi falar, acho que foi em Santa Catarina, e foi de noite também. Isso. Esse domínio de cidade foi aqui em Confresa, durante o dia, né? Que eles fizeram todo esse planejamento para poder, por causa que sabe que o aeroporto não operava à noite, né? Então houve todo esse planejamento. As estradas, né? E aí eles chegaram, né? Na verdade, eles subjugam, né, as forças de segurança local, né? Menosprezam as forças de segurança local e aí e fazem esse domínio total da cidade, né? Fecham as vias, né? Entrada e saída da cidade e fazem isso, né? Na verdade, não tem muita diferença entre domínio de cidade e cangaço, né? Mas e chegam, aterrorizam, atiram pra cima, né? O domínio de cidade ele é mais coordenado, né? Tá, no novo cangaço,
eles não partem, né? Saem pela cidade, né? Eles não atacam Não, sim. as polícias. Já vai né? direto mais no- Justamente, eles não saem causando aquele terror. Eles não ficam já vão focados direto na mais instituição, na instituição fazem aquele financeira. cordão de reféns Isso. e quando fogem, levam os reféns justamente, né? Para dar uma atrasada na chegada das polícias. Isso. Costumam tacar fogo em veículos para bloquear Ponte, rodovias, né? Ponte. Principalmente quando eram pontes de madeiras aqui na região. Sim, sim. Então assim, para as pessoas terem uma noção do que é o domínio de cidades, é uma ação coordenada por faccionados, na Sim, maioria do sim. PCC. Na verdade, a gente até entrevistou. Sim, eu não participei da entrevista, mas vi parte dela, né? Ele não, na verdade, esse roubo de Confresa não tem bandeira, né? Tipo assim, não é. Não foi facção A e B. Não é facção A e B e C. Não é um roubo que não. Esses roubos maiores só não tem bandeira, né? Ele pega. O cara é bom pra fazer. Explosivo. Então pega. Bom pra serrar. Esse cara aqui é bom pra dirigir. Então eles, né? Não importa muito com Cada um tinha uma função dentro da cada quadrilha. um tem uma função e não carrega a bandeira da facção que ele pertence, entendeu? Mas ali naquele caso desses mortos, né? Praticamente quase todos eram ligados, né, em membros do PCC. Eles tinham ligação direta com o primeiro comando da capital. Mas aí nem todos, né? Que desde a parte de articulação, né? Provavelmente quem financiou foi o PCC, né? Sim. Quem financia geralmente é o PCC, porque ele vai pegar uma parte do dinheiro, né? Como pagamento, né? De aluguel de arma, de todo o investimento que ele fez, né? Eles esperavam pegar aqui mais de 50 milhões, né? Pois é, mas aí não levaram nenhum Não real. tiveram nem acesso ao cofre, né? Teve nada. Nada. Não, e tem gente ainda que duvida que eles não levaram dinheiro. Você acredita? Então, e aí essa mesma pessoa que falou, que era um dos explosivistas, né? Ele disse que contavam que o cofre era na parte superior, entendeu? Então eles estavam ali embaixo, mas não sabia que ele estava acima em outro nível, né? De lá E o importante, essa estratégia também das transportadoras de valores, né? Essa segurança. Porque dificultou, acho que foi determinante para esse atraso, né? Justamente com a ação policial. Sim. Mas a segurança, a estratégia, né? A engenharia de como construir os cofres, né? Sim. Como impedir que um ataque desse seja bem sucedido. Então a gente tem que analisar um contexto todo. Porque os caras vieram muito bem aparados, né? Seja com armamento, com munições, com veículos blindados. Os caras arquitetaram a Só acho que era anos, dois veículos que não eram né? blindados. Mais de 2 anos, os veículos tinham sido roubados, guardados em uma residência. Então você vê a organização do crime. bem organizado. É igual a questão que o Leandro, ele já analisa todo o efetivo e também foi naquele mesmo momento que no feriado, né? Quer dizer, Domingo de Páscoa. Jogo final de campeonato. Jogo final, então quer dizer, tudo isso aí os caras Contribuiu. articulam, eles têm um informante, ele tem o cara que articula. E eu acho que ele também não contava que as viaturas estariam na rua naquele horário. Ele não pode ser que eles, né? Deram Normalmente esse horário tá tendo um jogo, né? Os caras estão dando uma olhada no jogo e tal, então. E eles estavam numa missão de trânsito. Encurralar né? também ali, né? Sim. Vamos encurralar a polícia ali dentro, eles vão ficar com medo. Mas aí como teve a primeira ligação, né, lá que teve a situação de Vila Rica pra cá, né? Que houve, né? Que um caminhoneiro passou e falou, ó. Estão fechando uns caminhões na BR. Primeira informação que chegou, isso mesmo. E aí os guris já ficou ligado e falou, ó, vamos lá pro quartel pra pegar o fuzil, né? Porque tava sem fuzil. Tava com um armamento pesado. E nisso aí, deram de cara com o bando armado lá, né? Pois é. Eu fico achando interessante, porque assim que eles chegaram já no estado tocantinense, um já deitou ali, né? Já trombaram com a guarnição. Acho que de uma Tocantins, patrulha rural de lá. Isso, né? a patrulha rural. Por acaso os caras foi certeiro, né? Estavam na área da Canguçu, que é um projeto de reservas que tem lá. E já na primeira troca de tiros, um já viajou. Já guardou ali, já ficou. Foi descansar no colo do papai Cap, né? Mas é bacana quando você vê a criminalidade se lascando e que sirva de exemplo para quem pretende entrar no mundo do crime. E para quem tá, Deus abençoe que saia, né? Acho que dá tempo de mudar. Sempre dá tempo, né? Dá. Sempre dá tempo, né? Se não der tempo, você sabe qual é o futuro, né? Cadeia não resolve pra ninguém. Não porque resolve, você vê que 90% de quem entra pra cadeia volta a praticar crime.
né? A gente viu uma estatística lá de São Paulo, né? Uma policial militar falando que todos que eram presos, né? Depois da saída, das saidinhas, voltaram à reincidência, a praticar crimes. Então resolve soltar bandido? Não. Não tem. Não. Criminoso, estuprador, você vai confiar, opa, esse cara que vai trabalhar comigo hoje, ele estuprou uma criança de 3 anos, mas ele mudou. Cara, não muda, né? Tem crime pra mim que é imperdoável. Não tem como você falar, não tem como. Não. Difícil. Como que você vai A mente do cara ressocializar um cidadão Não desse? tem como, né, Leandro? Inclusive, eu vi numa matéria, não sei se a senhora lembra, aquele Lanterna Verde ficou 30 anos, Ah, você lembra? sim. 30 anos Preso, fechado. fechado. Aí o psicólogo, né? Você lembra aquela reportagem, Leandro? Você lembra? Sim. Não? Aí, Maníaco da luz vermelha, né? aí ficaram Lanterna Verde. vermelha lá, aquele... Maníaco da luz vermelha. Ele ficou 30 anos, pô, no presídio fechado. Aí os psicólogos, né, trabalhando, tal. Não tem condição de Foi soltar. ele e um outro que ficou O só. senhor lembra? Aí Um psicopata. aí a sociedade ficou naquele, né, libera, não libera, se o cara já tá apto pra, né, Tá apto à sociedade. a minha sociedade, pô, o cara 30 anos preso, o cara cometeu tanto estupro. Vocês acham que o maníaco do Parque da Vida cara. tem condições de voltar a conviver com a Cara, sociedade não tem, atual? cara, o cara já tem uma doença, e dizer assim, né, uma doença, o cara, né... Tem que ter um transtorno psicológico, alguma pô, coisa tem você que tá ter, entendendo? porque você saindo praticando crimes em série, tudo articulado, o cara é muito inteligente. Doido ele não é. Né, não. Doido não é. Se é doido, bota no manicômio ali, que ele fica naqueles. Como é que é aquelas prisão. Solitário ali, sozinho. Não, tem as prisão pra. Tipo um manicômio, hospícios, tem, essas coisas, né? De lá você não sai. É igual onde o Adélio Bispo tá. Aquela ali é a pior prisão que ele poderia pegar. Se ele pega uma tentativa de homicídio, capaz estava solto já. Numa prisão comum. Mas ele detectou que ele é um psicopata. Aí não, calma aí, esse aqui tem que ficar preso mesmo, esse aqui tem que ficar guardado. Então é melhor isso. Cara, é difícil. A gente vê difícil. crimes acontecerem todos os dias, os mesmos crimes. Como Leandro, que as coisas não mudam? As pessoas não muda, têm medo das não leis? muda. E é engraçado assim, eu falo assim, engraçado assim, no sentido de eu falar, cara, porque o ser humano, ele esquece fácil demais das coisas. Ele esquece fácil. Né? A gente viu aquela tragédia, ela foi em Rondonópolis, aquele pedreiro lá que matou a mãe, foi em Rondonópolis ou foi? Sorriso. Né? Sorriso. O pedreiro Matou lá. as 3 filhas, né? E a mulher. A mãe e as duas mulher, filhas, eu acho. cara. E assim, Absurdo. cara, então assim, o ser humano esquece fácil demais das coisas, assim. Deixa passar o vago, né? O vago, assim, aquele momento do frevo ali, né? Aí depois passa 3, 4 dias, acabou. Ninguém lembra mais. Né? A justiça. Logo tá na rua. Vamos fazer isso, vamos fazer um movimento tal, mas. Pra quê? Logo tá na rua. Pra que esse movimento, Leandro? Pra quê? Vai refletir alguma coisa? Enquanto não mudar, Leandro, eu penso assim, enquanto não mudar as leis do Brasil, deputado, senador, pessoa mesmo que quer mudança no nosso país, cara, não ficar com essa endurecer mais um pouco, né? não ficar com essa lambança, Quando a gente entra esse nesse jogo aspecto de político, eu cara, duvido muito que mude, porque os que estão lá em cima todos Leandro, têm processo por corrupção. cara, eu fico chateado sobre assim, não é porque eu entrei na política já 2 vezes, não é por isso não, pô, eu vejo o lado da sociedade, cara, porque eu vejo o lado da família, pô, lutar, pegar uma bandeira, a minha bandeira é segurança, pô. Não precisa melhorar. Precisa, cara. A conferência precisa acordar o nosso país, o nosso povo tem que ter um aval de pessoas, né, que queira a mudança, né? Mas, igual o senhor falou aí, Leandro, chega lá dentro, o cara já tem uma passagem, já tem um desvio de conduta daqui, né? O cara não pode abrir a maleta dele porque se abriu. Ele vai ser. Justamente. Né? Você tá entendendo? Então ele tá com o pé e mão atado. Eu não vou apoiar esse projeto Não aqui vou, e tal, cara. porque tá uma Então, situação. poxa, voltando do lado. Infelizmente. Voltando do lado político que nós estamos comentando, política e segurança pública é a mesma. É lado a lado, pô. Se nós não tivermos. Uma necessita da outra. Sim. E principalmente, a segurança pública necessita de política, de políticas que realmente pô. fazem diferença, endureçam leis. Porque Na verdade, tem que ter um endurecimento das leis, né? Hoje é muito fraco. Fracas, né? falhas. Assim, uma coisa que eu acho que, no meu ponto de vista, né? Tem que se mudar muito. A questão da audiência de custódia. Né? Que hoje eu tô com umas 3, 4 sindicâncias aí que eu tô respondendo, porque você faz a prisão do cara, o cara tá em flagrante, pegou ele com droga, com arma e tal. E aí você
pode nem fazer isso aqui no cara e O cara já triscou. vai gritar. Não, já vai gritar. Opa! E aí Olha, eu tô advogado. chega assim, né? Não tô falando que o judiciário tá errado. Hoje é um procedimento que existe no Parece que é mais de judiciário. proteger mesmo o criminoso. Né, mas não foi. É um fato. A gente vê, eu vi inúmeros Mas audiências assim, de custódia. essas são umas perguntas, né, que fala pra ele que. Nossa. Né, e Parece aí, que induz. Eu já vi juízes induzir o cara a falar, opa, eu fui agredido pela polícia. Não perguntou se o cara tá bem. Eu vi uma audiência de custódia onde 3 vagabundos mataram um policial militar lá em São Paulo. Né? Eu acho que ganhou repercussão nacional. Os caras saíram no dia seguinte, cara, numa audiência de custódia. Acho que eu vi isso aí também. Pelo amor de Deus, que dia que a justiça vai ser levada a séria com situações como essa. Então, o cara hoje, matou um policial hoje militar. Já tem algumas pessoas que falam Pelo amor de Deus. de acabar com essa audiência de custódia. Já deveria ter acabado. Né? Ó, Mas, a nossa legislação hoje, ela é uma incentivadora de criminosos. Ela não pune. Porque se punisse com rigor da lei, fala rigor da lei. Mas parece que só tem benefícios a lei. na verdade, assim, eu tiro pelos meus filhos, né? Assim, tipo, lá em casa, o ventilador ligado, né? Criança, né? Meteu o dedo, doeu, Opa, não é possível. não vai cagar mais, não né? vai. Então, se fosse uma coisa A não ser que seja maluco. punitiva coisa nesse rigor. sentido, né? Sim. De endurecer e o cara não vai... Poxa, vai doer na pele. Cara, eu tava com droga, fui preso, Tô pagando, cara, foi ruim. Foi ruim. Vai não. Não vou Se fazer mais. se eu for de novo, eu não quero esse trem pra Porque mim. tem gente que entra nessa ilusão. Vou pra 10 mil pra você levar uma droga ali em Vila Rica. 20 quilos. Pra 10 mil é fácil demais. Pega a droga, chega ali, é pego. E aí? Quem vai responder por tráfico? Não é você? Você vai ser um traficante? Você vai perder o status de cidadão de bem? Você vai ter uma ficha criminal? E Mas você aí não tem- vai receber os 10 mil. Pois é, mas aí tem uma série de benefícios que esse cara vai ter, que aí a hora que ele sair, fala, pô, não deu nada, vou lá. Vai de novo. Se fosse... Pega Se a gente tivesse as leis que realmente fossem severas, esse cara ia lá, pegava 8, 9, 10 anos de regime fechado ali. Pegava pesado. Aí chegava né? ali, porra, a filhinha que saiu, uma filhinha de 1 ano, por exemplo, chega uma criança de 10 anos, nem conhece quem é o pai. Sim. Que orgulho um filho vai ter, o pai saiu da cadeia, traficante. Logicamente, Aquela situação, né, todos de- nós estamos sujeitos a acontecer alguma situação que você coloque em uma condição, né, complicada na vida. Mas, pô, ao momento que você sujeita a assaltar, roubar, estuprar, matar, traficar, irmão, você não merece perdão, não. A minha opinião. Sim. Bom, queria agradecer, Sargento Augusto, Subtenente PM Ricardo. Foi um prazer enorme tê-los aqui, trazer essa experiência de vida policial, dessa rotina do que é ser um policial militar, dessas histórias boas, e assim, trazer a sociedade para mais próxima, né? E o objetivo do Papo de Patrulheiro justamente aproximar a população e levar informação, né? Trazer histórias que às vezes a gente só vê uma viatura passando ali, mas você não sabe quem é aquele cara que tá lá dentro, né? Poxa, aquele cara lá, embaçado, não gosta daquele polícia, não. Mas já conversou com ele, já se aproximou, né? Verdade. Vai até o quartel, faz uma visita. Com certeza. A 27ª CIA de Polícia Militar aqui de Confresa, ela não é só para criminoso, é para cidadão de bem. Vai lá visitar, conhecer as independências, dá uma olhadinha nas viaturas, como é que funciona, quem tem curiosidade. Tem um filho que gosta da polícia, Isso. leve, Aproxima, incentive. né? Aproxima, Justamente. vai lá. É assim que a gente vai formar bons cidadãos do futuro. Com certeza, Leandro. Voltando aí a sua conversa aí, Leandro, se a gente for contar, né sobre, Ricardo, a vida nossa aí de polícia aí. Passa dias aqui. É, uma história, é a vida. É uma história atrás da outra. né? Cara, porque é uma vida, né? Vamos dizer assim, é duas vidas, né? É a vida militar e vida em casa, né? Vamos dizer. Não para. Isso aí eu tiro de letra porque até minha esposa reclama de mim. Fala, pô, mas tu só tá treinando, cara, é o meu estilo, o meu ritmo. Aceleradão, acelerado, você tá entendendo? Mocotó. Mocotó, então você tem Chambari. Chambari, né? Você não tem que estar sempre em atividade, cara. Então é muito importante a gente ter, igual o Leandro falou, um pouco de conhecimento, né, sobre o trabalho da polícia, os policiais estão ali, que são pai de família também. Tem um mínimo de né? conhecimento. Porque às vezes eu sei que não é fácil agradar, né? Nem Jesus Cristo agradou Justamente. todo mundo, mas olha pro lado de um profissional desse. Quantas e quantas vezes, Leandro? Eu sei que o horário tá meio um pouco puxado aí, mas quantas e quantas vezes
que eu trabalhei em Confresa aqui, sobre Ricardo, não tinha o SAMU, não tinha bombeiro. Se for contar, esse sargento tá doido. Não, mas apagar até fogo, incêndio. Não tinha bombeiro, eu era o bombeiro, eu era o enfermeiro, eu era o SAMU, eu fazia a função, resgate. Eu era o cara do resgate. Vou contar uma história rapidinho aqui. Mas é coisa assim, mas é gratificante. Sim, é gratificante. Contribuir. Por isso que assim, eu só tenho a agradecer a Deus e o serviço prestado. Eu ando de cabeça erguida, cara. O Leandro me conhece, e a minha atitude, o meu jeito de ser, eu sei que eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, mas profissionalmente falando do meu trabalho, cara, eu acho assim, eu tenho certeza que eu fiz um bom campo aqui. Fiz o melhor, né? Eu lembro de um comandante que passou aqui, hoje, se não me engano, é o capitão Reginaldo, ele é capitão, né? O Reginaldo chegou um dia que chegou recrutão de tudo, né? Tinha acabado, acho que ele tava primeiro tenente recente, assumiu a companhia. Aí um dia ele chegou e tal, conversando com o sargento, falei, e aí, rapaz, esse cara é bacana, bicho. Eu fico até sem jeito de falar alguma coisa pro Augusto, mesmo eu sendo comandante, mas eu ouço muito, ele tem um respeito e eu peço muitas opiniões dele, né? Então você vê assim, a humildade do cara, e depois, poxa, ele tem muito a contribuir comigo, que eu tenho que aprender muito. E falou, só o que ele tem de polícia, eu tenho de idade. Ele falou isso mesmo. Né? Então você é bacana quando você encontra pessoas assim, que tem esse o cara é oficial, né? Justamente. O cara é oficial, mas o cara tem um respeito do trabalho, né? Que a gente prestou, né, na polícia, o reconhecimento. Né? Tava prestando ainda. Ele tava prestando ainda, né? E ele, igual o Leandro tá falando aí ele via a postura, né? Via que tá, eu colei tudo, aí ele, com aquelas, né, divisa o cara, você, bicho, eu tiro o chapéu pra você. Que ele falava assim, eu tiro o chapéu pra você, cara, sei o que e tal. Eu falei, não, mas você tem família militar? Eu falei, não tem, cara, porque quando a gente veste a farda da polícia, né, do Estado, você representa um Estado, você representa uma instituição, né? A farda tá passadinha. Tá guardada. Eu tô esperando uma oportunidade. Só oportunidade. Quer voltar? Não, inclusive eu tô fazendo um processo pra escola, né? Quer ir pra rua? Pra escola, não pra rua não, né? Vamos botar uma palestra, né, seu Ricardo? Dar uma palestra, uma conversa, isso é importante. Na verdade, assim, a gente vê o Augusto, né? Eu conheci ele aqui em Confresa, não conheci ele antes da polícia, né? Tava lá em Cuiabá e ele aqui, né? Mas assim, é um cara que... Eu acho que ele é meio parecido comigo, sabe? Né? A gente é meio parecido com isso aí e a gente se deu muito bem, né? E assim, eu vejo que... Se hoje esses policiais que estão entrando agora, principalmente o pessoal que veio agora aí, que estão nas unidades, os recrutas, né? Sim. Que chegaram aí no Fontoura, essa galerinha mais nova, né? Mais nova aí. Se pelo menos os caras tivessem... Uma inspiração. Pelo menos 3% isso aí. Da vibração que o Sargento Augusto tem, a polícia seria melhor, né? Porque o que acontece? A gente tem, infelizmente, né? Tem muitas pessoas que hoje vêm para a Polícia Militar, mas são concurseiros, né? Tem muito policial de Instagram hoje, né? Isso. Impressionante, né? E assim, a gente... que nem eu falei aqui, eu não entrei na polícia porque eu queria, porque eu amava a polícia, porque eu gostava. Simplesmente aconteceu, né? E aí eu acabei, né? O que é muito importante, que eu ouvi do comandante quando eu trabalhava no Batalhão Rotan, o Coronel Siqueira Júnior, né? Que assim, não basta vestir a camisa. Não basta vestir essa camisa, vestir a farda, né? Mas o cara tem que suar, tem que dedicar, né? O que eu falo, e eu sempre falo com pessoa com... corpo e alma, com Fresa, o pessoal de Porto Alegre agora, que assim, muitas vezes a gente não quer que o cara seja arbitrário, faz coisa errada, pega e tal, né? Bate no cara. Mas assim, se o cara hoje quer entrar na polícia e fazer o básico, né? Arroz e feijão certinho. O básico bem feito é melhor do que muita coisa. Então, o básico bem feito hoje, né? E o cara tem que ter, né? E tem um instinto de caçada, né? Porque assim... sempre se especializando também é importante. Sim, importante, né? Assim, depois que a gente chegou aqui em Confresa, graças a Deus, muitos policiais, eu acho que entenderam, né? E foram atrás do conhecimento, né? Saíram pra fora, fizeram um curso, é importante, o senhor trouxe o GAP pra cá também, né? A gente, né? Criou... O senhor implantou aqui em Confresa. A gente criou o GAP de apoio, aqui. Né? Sim, aí hoje tem policiais aqui que... Inclusive o Finado Teixeira, né? Isso. Foi do Batalhão Rotan, fez o COR. Tem outros policiais aqui. Incentivado pelo senhor, né? Elcio, né? Sim, o Sargento Elcio, né? O Milhomem, De Santos, o Aragão, o CCT. Então,
E Sargento de Cássio Vila também, Rica, né? O Cássio também, né? Essa é das antigas, né? Taticando 08. Taticando, tudo. Famoso, sabe qual é o apelido do Castro? Ganso do Himalaia. Ah, meu amigo, aí eu vi essa cara. Ele fala, cabeça de boneca, quer me lascar? Então, assim, é por isso que é importante, porque assim, o cara incentiva, né? O cara. Sim, o que a gente espera de um policial mais novo é esse, né? Pô, o Sargento Augusto é desse jeito. Se inspire nos bons. O subtenente é meio aceleradão, assim e tal, né? Verdade, então, assim, é importante isso aí, né? E aí, o cara. Porque hoje é difícil o cara ser policial, é difícil, não é fácil. Na atual conjuntura que temos. Agora, só contar uma história rapidinho pra gente finalizar. Então, a gente vai ficar até amanhã aqui. O sargento falando sobre a questão de que realmente era muito difícil. Você não era só polícia aqui. Você era socorrista, você era bombeiro. E um dia, em um acidente, né? Na BR-158, parei. O cara foi atropelado, perdeu a perna. Parei lá, liguei pra viatura, deslocou o sargento Castro Júnior e o soldado Jefferson, que hoje é cabo Jefferson, tá quase sendo sargento. Isso. Chegou lá, nossa, bicho. Aí ligava pra ambulância. A ambulância nunca vinha. Né? Tinha uma ambulância e nunca. Sangue. Ninguém sabe. Não. Aí eu já tinha alguma noção de primeiros socorros, fiz um torniquete com um pedaço da calça dele. Catei a perna dele que o cachorro tava carregando. Tô te falando, o cachorro carregando a perna, catei, botei tudo na sacola. Sinistro. Aí eu falei, e aí, Cássio? Ele falou, não, leva ele que eu vou ficar aqui pra sinalizar a via, né? Jefferson, vai junto. Fui lá no camburão pro cara, a perna do cara no banco da frente, e eu conversando com ele. A viatura não tinha aquela gradezinha, né? Falei, não, cara, tá tudo de boa. Ele falou, rapaz, essa perna minha tá doendo. Ele não tinha olhado pra perna ainda. Sim. Ele tava alcoolizado. A pancada foi tão forte que... E aí ele bateu no osso da perna. Eu falei, cara, para, você tá louco? Ele falou, machuquei minha perna. Eu falei, moço, tu quebrou sua perna. Aí ele foi olhar. Nossa, quando ele falou, eu fiz a cirurgia nessa perna semana passada. Meu Deus do céu. Você tá doido? Regaçou. Cadê minha perna? Eu falei, não, sua perna já Tá bem, era. sua perna tá bem. Chegamos lá. Sua perna tá bem, sua perna tá bem. Aí o Jefferson acelerou, deixamos ele no hospital. Inclusive, fomos visitar ele algum tempo depois, né? Ele agradeceu. Sobreviveu, só que sem perna, né? Mas aí o torniquete foi fundamental. Foi fundamental, ele tava perdendo muito sangue e eu já tinha visto só em internet. Sim, nunca tinha feito, ele tem que apertar bem, tem que tentar estancar o sangue, ele não pode sair. E foi o que eu acho que salvou a vida dele naquele momento. Então tem situações que tem um mínimo de conhecimento, pelo menos de primeiro socorro. Se os polícias que tivesse feito na época, hoje era promovido. Eu não fui promovido aí. Sargento, Sub, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que possamos aprender ainda mais. Hoje, com certeza, cada um que nos assistiu aprendeu alguma coisa sobre segurança pública, se divertiu com as histórias. E, acima de tudo, aqui tem 2 seres humanos. Com né? certeza. Logicamente, como você está lá no seu lado profissional, a sua atuação, né? O jeito de se portar é diferente, mas entendam, né, que cada policial também tem um coração, sangra igual ao nosso, chora, tem sentimentos. Família, né? Principalmente a família que os aguarda. Então, queria agradecer a cada um aqui. E é só o primeiro papo de patrulheiro de muitos que virão. Tranquilo. Leandro, obrigado. Eu agradeço aí a sua oportunidade, pelo convite. E estamos aí. Qualquer coisa, como se diz, né? Sargento não tá ainda com sequela, não. Não, aposentou sem sequela. Falou, Leandro. Obrigado aí, abraço, viu, cara? Deus abençoe. Você também, tudo de bom. Falou, Sub. Deus abençoe aí. Tudo de bom pro senhor também. Agradecer o convite, né? E falar que a gente está à disposição, né? Hoje não estamos tanto aqui em Confresa, mas aí em Porto Alegre do Norte, né? Mandar um beijo lá pra esposa, pra Carla, para as crianças que estão assistindo, né? Para todo mundo que curtiu aí um pouco da conversa, do bate-papo, né? E tomara que é um projeto bom, um projeto que vai dar certo, né? Importante aqui para nossa região aqui. Justamente. Valeu? Um abraço. Valeu. Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira com um novo episódio do Papo de Patrulheiro, aqui no canal Agência Notícia e com novos convidados. Sempre trazendo informações do mundo policial, da segurança pública, te deixando bem informado e principalmente, né, trazendo descontração. Não só papo sério, mas também histórias engraçadas e legais que essa galera tem.